Olá a todo mundo, vamos iniciar mais uma aula de cálculo diferencial integral 2, falando um pouquinho sobre integração por partes. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Para entendermos a integração por partes, vamos relembrar da regra do produto para diferenciação. Então, nós temos aqui a derivada do produto da função f de x com a função g de x. Lembrando que isso aqui vai ser igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Integrando ambos os lados aqui dessa igualdade, iniciando pela direita, nós ficamos com a integração disso tudo. E lembrando que a integração é uma operação oposta da derivação. Então o lado esquerdo aqui da minha igualdade vai ficar exatamente igual a f de x vezes g de x. Agora relembrando a propriedade que diz que a integral de uma soma pode ser a soma das integrais. Então vamos manter aqui à esquerda esse termo e passar esse primeiro termo aqui para a direita, ou seja, subtrair por esse termo aqui de ambos os lados. Então nós ficamos com a integral de f de x vezes g' de x dx igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx, que é a integração por partes. Existe também a seguinte notação: nós vamos tomar f de x como sendo igual a u e g de x sendo igual a v. Desse modo, a derivada de u aqui vai ser igual a f' dx e a derivada de v aqui vai ser g' de x dx. Substituindo tudo aqui nessa igualdade, nós ficamos com a integral de u dv sendo igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, vamos ver como aplicar essa técnica aqui a alguns exemplos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos calcular a integral de x vezes seno de x dx. Então, integrando por partes, eu vou chamar esse x aqui de u e todo esse termo aqui, seno de x dx, de dv. Então, com isso, nós temos u igual a x. Então, a derivada de u vai ser igual à derivada de x dx. E como nós temos que dv é igual a seno de x dx, então v igual a menos cosseno de x, né? Dado que a derivada do cosseno vai ser menos o seno, com menos daqui eu vou ficar com o seno aqui positivo. Então, lembrando que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, dessa integral aqui vou ficar com u vezes v, onde u é x e v é menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, du, que é dx, que é igual a menos x cosseno de x, menos a primitiva de menos o cosseno aqui, vai ser o seno. Fazendo o jogo de sinal do menos daqui com o menos do cosseno aqui, isso aqui vai ficar mais. A primitiva do cosseno é o seno. Então, seno de x mais c, que é uma constante de integração. Então, a primitiva de x seno de x dx é igual a menos cosseno de x mais seno de x mais c. Como é que você pode conferir isso? Você pega toda essa função que você obteve e deriva. Derivando esse primeiro termo aqui, usando a regra do produto, nós temos a derivada de menos x, que é menos 1, vezes cosseno de x, mais menos x aqui, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Derivada do seno aqui é o cosseno. Derivada da constante igual a zero. Então, isso aqui vai ficar igual a menos cosseno de x, mais x seno de x, mais cosseno de x. Cosseno de x menos cosseno de x dá zero, a gente fica com x seno de x. Então, como eu falei no início, a derivada é uma operação inversa da integral. Então, quando você calcula a integral, ou seja, a primitiva dessa função aqui, chegando a esse resultado, você pode derivar aqui o seu resultado,
né, voltando para a função original aqui, que é x seno de x, conferindo que você conseguiu integrar ou obter aqui a primitiva de maneira correta. Seguindo para um próximo exemplo, vamos calcular a integral de ln de x dx. Então vamos chamar esse ln de x aqui de u e esse dx aqui de dv. Então nós temos que u é igual a ln de x, então du aqui vai ser igual a 1 sobre x dx. dv igual a dx, então v igual a x. Lembrando que a integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Substituindo u vezes x, eu tenho ln de x, que é o meu u, vezes o v, que é o x, menos a integral de v du, em que v é x e du é 1 sobre x dx. Então, isso aqui é igual a x ln de x menos a integral de dx, dividindo aqui x por x, que é igual a 1 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a x ln de x menos a primitiva de dx, que é x, mais uma constante de integração. Então, a primitiva de ln de x é igual a x vezes ln de x menos x mais c. Verificando se isso aqui está correto, derivando x ln de x menos x. Não vou escrever a constante aqui, porque eu já sei que vai derivar e vai ser igual a zero. Então, isso aqui é igual, usando a regra do produto aqui para x vezes ln de x, a derivada de x, que é 1, vezes ln de x, mais x vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, menos a derivada de x aqui, que é 1. Então, isso aqui é igual a ln de x. X dividido por x é 1, então aqui eu vou ficar com 1 positivo, menos 1 daqui, que vai ser 0. Então, eu fico exatamente com ln de x, confirmando que a minha primitiva está correta. Observem que até agora nós resolvemos apenas dois problemas de integrais indefinidas, ou seja, sem os intervalos de integração. Ou seja, basicamente nós procuramos aqui apenas a primitiva. Então, no caso em que nós tivermos uma integral definida, né, no intervalo de a a b, nós devemos considerar esse intervalo para os dois termos que vêm antes dessa minha integral. Ou seja, nós vamos ter que calcular esse produto aqui de f de x vezes g de x em b e subtrair esse produto aqui, calculando f de x e g de x em a. Da mesma maneira que nós fazemos diretamente numa integral simples. Por exemplo, vamos calcular aqui a integral de 0 a 1 meio de θ cosseno de π vezes θ de θ. Então eu vou chamar esse θ aqui de u e todo esse termo aqui de dv. Então, lembrando aqui da nossa estratégia, a integral definida de a a b de u dv vai ser igual a u vezes v de a até b menos a integral de a a b de v du. Então daqui nós temos u igual a θ, sendo du igual a dθ, e aqui nós temos que dv é igual a cosseno de π vezes θ dθ, onde nós temos que v vai ser a primitiva de todo esse termo aqui, que é igual ao seno de π vezes θ sobre π. Né? Para verificar isso aqui, derivando, sendo 1 sobre π aqui constante, a derivada do seno de π vezes θ, utilizando a regra da cadeia, vai ser o cosseno de π vezes θ vezes π, né? Que vai cancelar com esse aqui e a gente vai ficar exatamente com o cosseno de π vezes θ. Então, substituindo, nós temos u vezes v, então θ vezes seno de π vezes θ sobre π de 0 a 1 meio menos a integral de 0 a 1 meio do seno de π vezes θ sobre π dθ. E o du aqui é igual a dθ. Então, isso aqui vai ser igual. Substituindo aqui já, eu vou ter 1 meio vezes o seno, 1 meio vezes π aqui, eu vou ficar com π meio,
sobre π, menos 0 vezes o seno de π vezes 0 sobre π, menos, eu já vou pegar esse meu π aqui, que é constante, 1 sobre π, colocar aqui fora da minha integral, a integral de 0 a 1/2 do seno de π vezes θ de θ. Então, isso aqui é igual, o seno de π² é igual a 1, então eu vou ficar com 1 sobre 2π aqui nesse termo, 0 multiplicando por isso aqui vai zerar tudo, menos 1 sobre π vezes, calculando aqui a primitiva do seno de πθ, isso vai ser igual a menos o cosseno de π vezes θ sobre π, de 0 a 1/2. Lembrando que a derivada do cosseno aqui é menos o seno, então usando a regra da cadeia aqui eu vou ficar com menos seno de π vezes θ vezes π, que eu vou cancelar com esse daqui. Com o menos aqui eu vou ficar com o termo positivo, que vai dar o seno de π vezes θ. Então, substituindo, a gente vai ficar com 1 sobre 2π menos 1 sobre π vezes, substituindo o meio aqui, menos cosseno 1/2 vezes π, cosseno de π² sobre π, menos da forma, com o menos daqui vai ficar mais, cosseno de π vezes 0 sobre π. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2π menos 1 sobre π vezes cosseno de π² é 0. Então, isso aqui esse termo aqui vai zerar. E o cosseno de 0 é 1. Eu tenho aqui 1 sobre π. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2π menos 1 sobre π ao quadrado. Fazendo o mínimo e continuando aqui em cima, o meu mínimo vai ser 2π ao quadrado, dividido por 2π aqui, eu vou ficar só com π vezes 1, π menos, dividindo aqui eu vou ficar só com 2 vezes menos 1 aqui, menos 2. Então, a minha integral de 0 a 1/2 de θ cosseno de π vezes θ de θ vai ser igual a π menos 2 dividido por 2π ao quadrado. E com esse exemplo aqui eu encerro essa parte de integração por partes. Agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida nós iremos tirar na próxima aula presencial, ou vocês podem adiantar mandando por e-mail. Muito obrigado a todos vocês.